Olá pessoal, aqui quem tá falando é o Pietro e esse é meu primeiro vídeo do canal. Hoje eu vou mostrar minha primeira planta carnívora, como vocês já podem ver na thumbnail. Essa é a minha primeira planta carnívora, ela é uma planta carnívora da espécie das nefentes, a Graciliflora ou Graciflora. Ela eu paguei R$60 nela, não é muito cara. Essa é a média de preço dela. Ela vem nesse vaso e normalmente ela já vem plantada no substrato ideal para ela. As armadilhas dela são esses jarros, que aqui nessa ponta vermelha, aqui, tem um néctar que atrai os insetos, como moscas e abelhas. Eles tentando comer esse néctar, eles acabam caindo dentro dessa armadilha. E tem pequenos riscos ali, não sei se na câmera dá pra ver, mas aqui tem pequenos riscos que quando o inseto encosta, eles se liquefacem, fazendo isso se tornar muito escorregadio. Essa planta, ela pode ser deixada de três modos, na verdade. Assim, ou você pode deixar ela em um vaso maior e pôr primeiro uma estaca, depois uma grade, daí ela vai subindo, ou deixar ela em um vaso suspenso, pendurado. Os jarros dela, as armadilhas no caso, eles nascem assim. Primeiro vem a folha, daí dessa folha vem uma haste e essa pontinha aqui vai se virando. Não são todas as folhas que produzem um jarro, mas a maioria produz. Supor aqui, ó. Primeiro ela começa assim, depois assim, e vai até chegar nesse ponto. Depois ela vai crescendo e chega a este ponto, até abrir essa tampinha. E o vaso, então, fica desse tamanho, um jarro. Um jarro pode durar, em média, 1 ano. Esse jarro aqui, pelo visto, isso daqui não é de planta velha. Provavelmente queimou. Como eu sei que queimou? Porque ele não tá seco, duro. Ele está murcho. E os outros não estão murchos. Não tem problema nenhum encostar nos jarros, não vai ter diferença nenhuma. Só que essa planta ela é muito delicada porque ela não pode ficar no sol muito tempo. Senão acontece aquilo, só que ela queima inteira. Se o teu jarro queimou, espera a planta fazer a reciclagem. Porque até essa parte aqui, ó, pelo menos se tu quiser cortar por uma questão de estética, não corta a haste, corta aqui mais ou menos. A haste ela é importante para a planta. Se tu cortar o jarro dela, não vai nascer outro de volta. Porque ela já gastou quase todas as energias dela para fazer um vaso. Daí se você cortar, não vai nascer outro. Essa folha que tem em cima, ela não fecha. Ela serve para quando estiver chovendo na natureza, que é onde ela foi encontrada, não cair a chuva dentro dela. Aqui dentro encontramos as enzimas digestivas dela. Não sei se dá pra ver muito bem, mas ali tem um monte de formiga, porque elas foram atrás do néctar, ali na ponta, essa ponta vermelha, mas não conseguiram e acabaram escorregando pra dentro. Então, ela vem de uma haste central. As nefentes e todas as outras plantas carnívoras, elas, depois de adultas, elas fornecem uma haste floral, que sai do meio da planta e fica bem alta, onde criam as flores, e das flores as sementes. As sementes, elas não são que nem uma planta comum que é só tu pôr na terra, molhar que nasce. Não, as nefentes têm que passar por um processo diferente, que ainda nesse vídeo eu não vou explicar, vou explicar em outro vídeo.
quando a minha começar a produzir. Os insetos, você não precisa necessariamente dar insetos para ela, porque ela atrai os insetos. Então, isso dos insetos não é um problema. Uma coisa que tu tem que tomar cuidado é se a sua planta está estável. Ela não pode ficar caída. Por quê? Porque assim pode acabar quebrando a raiz. A raiz dela pode ser quebrada facilmente. Então tem que tomar cuidado nisso. As folhas secas é o mesmo princípio. Aqui tem uma folha que está secando. Se você quiser cortar, sem problema. Mas o aconselhável é você esperar a planta fazer a reciclagem da folha. Assim ela absorve todas as energias possíveis daquela folha. As folhas nascem deste modo. Elas nascem nessa haste. Algumas já vêm com a haste do jarro. Daí depois elas vão se abrindo e chegam a este ponto. E então, aquele mesmo processo da formação de jarro. Você não pode deixar ela com substrato seco. Não pode. Senão ela vai morrer. Ela é uma planta que gosta de umidade. Porque de onde ela vem, ela necessita de umidade. Ela precisa capturar os insetos porque de onde ela surgiu, o ar tinha uma falta de nitrogênio ou hidrogênio. Não me lembro agora. Um desses dois elementos. Daí, por milhões de anos, em um processo evolutivo bem demorado, ela e as outras plantas carnívoras desenvolveram armadilhas para capturar os insetos e extrair o elemento que não tinha no ar, na região delas, dos insetos. E como elas comem os insetos, daí vem o nome planta carnívora. Essa planta carnívora, por ela ser um jarro e ser bem peculiar, serviu de inspiração para pokémons. No caso, o Victreebel. Ela, assim como o Victreebel, é uma planta carnívora. Isso é meio óbvio. Essa é uma planta trepadeira. E ela pode ficar em um tamanho absurdo. Se você deixar ela em vasos pequenos, ela vai ficar pequena. Se você colocar ela em vasos muito grandes, ela vai ficar muito grande, porque a raiz dela vai ter espaço para crescer. No caso, por isso, eu quero trocar a minha de vaso. E se você pesquisar, nos Estados Unidos tem casos de que essa planta, uma assim, ela cobriu uma casa inteira, subindo pelas paredes, o teto. Ela cobriu uma casa. Essa planta ela pode se reproduzir a partir de dois modos. Ela pode ser replantada pela semente, que vem da haste floral, ou se pode fazer estacas, cortando a haste principal. Não necessariamente a haste principal, mas uma das hastes dela você corta e põe na água. Mas isso eu vou explicar mais a fundo em outro vídeo, quando a minha já começar a produzir essa haste. Que daí eu vou querer fazer estacas. Essas estacas você pode vender ou multiplicar sua planta. E esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Vem mais vídeos por aí. Eu vou tentar postar um por semana ou um a cada 15 dias. Se vocês gostaram, deixem o like e se inscrevam no canal. Se vocês não gostaram, bom, tudo bem. Mas espero que gostem. Tchau!